Boa tarde, eu sou Vinícius Trevisan e hoje eu vou apresentar o seminário 2 de mineração de dados sobre aplicações de algoritmos de mineração de dados. Então, o tema que eu escolhi foi a detecção de exoplanetas usando Deep Learning pelo método da luz de trânsito. Fazendo uma breve introdução, o uso de telescópios espaciais como o Kepler e o TESS na tarefa de encontrar planetas extrasolares, que nós chamamos de exoplanetas, tem como produto uma imensa quantidade de dados que são extremamente difíceis de se trabalhar manualmente. E além disso, esse tipo de trabalho é muito suscetível a erro humano. Então é muito mais eficiente, muito mais assertivo se máquinas conseguissem fazer isso, né? Diante disso, os cientistas têm empregado sistemas de mineração de dados cada vez mais de forma a acelerar o tratamento desses dados e permitir a detecção e identificação desses exoplanetas. Então, segundo Jara Maldonado, o pipeline, desde a coleta de dados até a identificação de um exoplaneta, passa pelas seguintes etapas. Primeiro, a produção da curva de luz pelo próprio telescópio, depois o pré-processamento dessa curva de luz, então é feita uma detecção do sinal de trânsito desse exoplaneta, e aí ele passa a ser um potencial exoplaneta, mas ele tem que ser identificado. Então, o quarto passo é a identificação desse sinal de trânsito como um exoplaneta de fato. Então, esse trabalho vai comparar 3 métodos de detecção de sinal de trânsito que foram citados nesse artigo do Jara Maldonado e que são baseados em Deep Learning. Vou falar um pouco do que é o método da luz de trânsito, que consiste em detectar uma pequena variação na intensidade do brilho de uma estrela quando o planeta atravessa sua órbita. Então, essa variação ela costuma ser muito pequena, de cerca de 1% para planetas grandes, que eles chamam de Júpiteres quentes, e de 0,01% para planetas da ordem de tamanho da Terra. A maior limitação desse método é que ele não funciona se o planeta estiver orbitando a estrela em um plano que não tem o trânsito para o ponto de vista de um observador na Terra. Então, para que esse método funcione, tem que acontecer a oclusão da estrela que está sendo orbitada. Então, o planeta ele tem que passar na frente da estrela para um observador que está aqui na Terra. E aí acontece essa curva em que existe uma redução pequena, mas ainda assim uma redução no brilho dessa estrela enquanto o planeta está orbitando na frente dela. Essas curvas elas estão sujeitas a ruídos de várias fontes diversas. Então, o primeiro artigo que eu vou analisar, Searching for Exoplanets Using Artificial Intelligence, que é aqui do Pearson e do pessoal que trabalhou ali com ele. Esse trabalho ele foi pioneiro no uso de IA para detectar exoplanetas a partir de curvas de luz de trânsito. A abordagem deles foi justificada porque as técnicas anteriores, baseadas em mínimos quadrados e correspondência de filtros, tinham parâmetros que tinham que ser definidos manualmente para os atributos que os pesquisadores julgavam importantes. Então, aqui na direita eu tenho o Box Fitting Least Squares. Olha como é possível encaixar duas curvas diferentes de acordo com os parâmetros que você coloca, que você imputa no modelo. Então, como isso era feito manualmente, a chance de erro é bastante grande. Enquanto as redes neurais artificiais conseguem aprender sozinhas quais atributos e parâmetros são os melhores para o conjunto de dados de treino. Além disso, no caso da correspondência de filtros, os kernels são criados manualmente, enquanto uma abordagem de CNN, Convolutional Neural Networks, a própria rede vai induzir um filtro que se ajusta melhor aos dados de treino. Então eles criaram mais de 300 mil dados de entrada para compor a base de treino, a partir de diversos parâmetros que caracterizam o sinal de trânsito de um exoplaneta e algumas equações já estabelecidas do ramo. E aí eles colocaram ruído gaussiano para simular sinais reais. Na figura tem um exemplo de algumas dessas curvas que eles fizeram, sendo que só algumas têm realmente sinal de trânsito e outras não. Aí essas curvas de luz elas passaram por phase folding, que consiste em dividir um sinal periódico em várias repetições do seu período. Então aqui eu tenho o sinal periódico aqui no A, eu pego janelinhas dele iguais ao período dele, e eu somo cada um desses períodos, tirando a média depois para normalizar, mas a ideia é que o ruído vai tender a se cancelar e as regiões de picos e vales que realmente são parte do sinal são reforçadas. Os autores criaram 3 modelos diferentes. Um modelo de MLP, um Multilayer Perceptron, com os parâmetros ajustados via Grid Search, um Wavelet MLP, então o mesmo MLP, só que usando uma transformação de Wavelet nos dados de entrada, e uma CNN unidimensional, que após as etapas de convolução alimenta uma MLP que faz a classificação.
E aí, para comparar, eles também criaram um SVM, um Support Vector Machine, que é um outro tipo de algoritmo de aprendizado, mas que não é relacionado com Deep Learning, que também foi ajustado via Grid Search, e um modelo clássico de Least Squares Box Fitting, ou BLS, que já tem sido usado há anos para detectar exoplanetas. Então, usando mais de 900 mil amostras que não estavam nos dados de treino, eles verificaram a acurácia desses modelos e compararam a área embaixo das curvas ROC, chegando à conclusão, e essa curva está aqui do lado direito do slide, e eles chegaram à conclusão de que, para os dados apresentados, os modelos propostos tiveram um melhor resultado do que o clássico, o BLS, inclusive do que o SVM também, e que o CNN foi o melhor de todos. Eles também perceberam que essa abordagem é mais robusta para dados que contêm pedaços faltando, então trechos da série temporal sem leituras, por exemplo. O CNN também se mostrou melhor porque a convolução faz um agregado da informação, sendo menos suscetível a erros por dados faltantes. E por fim, eles testaram a rede deles com dados conhecidos do Kepler, que tivessem parâmetros dentro dos limites especificados para a base de treinamento da rede. Então eram dados do Kepler que não fugiam muito aos dados que foram usados para treinar essa rede. E eles tiveram resultados satisfatórios, encontrando períodos de trânsito muito próximos dos reais, sem precisar retreinar essa rede. Então, o segundo artigo, Shallow Transits, Deep Learning, Feasibility Study of Deep Learning to Detect Periodic Transits of Exoplanets, do Shea Zucker e do Rajagiris, ele foi mais um estudo de viabilidade do que uma demonstração de técnica em comparação com o artigo anterior. E apesar dos autores também usarem dados sintéticos para treinar a rede, os dados de curva de luz foram modelados como paralelogramos simples, com ruído branco e vermelho sobrepostos a eles. A cadência de leitura fictícia que eles usaram foi de 5 minutos, que fica entre os 30 minutos de alta cadência do Kepler e os 25 segundos de cadência que foram planejados por Plato, Planetary Transits and Oscillations of Stars, que é um telescópio que vai ainda ser enviado para o espaço. O modelo que eles empregaram foi um CNN de 4 camadas ocultas e com uma saída em 2 categorias, sinal ou ruído, que são normalizadas com softmax e que caracteriza se a entrada lida é um sinal com ruído ou ruído puro. A rede foi treinada por 35 épocas usando o Adam como otimizador e o Categorical Cross Entropy como função de erro. Essa aqui abaixo é a arquitetura do modelo deles. Eles também usaram o método de Box Fitting Least Squares como base de comparação para medir o desempenho da rede. E aqui eles apresentam a curva ROC, mostrando que a rede neural teve mais sucesso do que o método clássico. Além disso, o modelo ele se mostrou bastante robusto ao ruído. Os erros de classificação de curvas de trânsito, que são esses aqui em cinza no gráfico, eles ocorreram em faixas em que o Signal-to-Noise Ratio, ou seja, a razão entre sinal e ruído, era mais baixa. Então, onde o sinal era muito mais difícil de se distinguir do que o ruído. E eles também acrescentaram outliers e descontinuidades nas curvas de luz, mostrando que essa abordagem de aprendizado profundo foi robusta em relação a essas perturbações, mas o BLS não. O terceiro artigo, Detecting Exoplanet Transits Through Machine Learning Techniques with Convolutional Neural Networks. Eu não vou me arriscar a dizer aqui o nome do autor, mas ele segue a mesma linha que os outros dois. Ele foi publicado depois dos dois anteriores, mas ele parte para um modelo um pouco diferente. Em vez de serializar os dados e inserir uma CNN com uma única dimensão, eles usam uma CNN bidimensional e a técnica de phase folding de uma forma diferente. Então eles criaram 5 modelos. O primeiro foi o modelo de MLP, o segundo foi um modelo de CNN unidimensional sem folding, igual ao segundo artigo. O terceiro modelo que eles criaram foi um CNN unidimensional com folding, igual ao de Pearson, o primeiro artigo que eu comentei. Eles fizeram um modelo de CNN bidimensional com folding 1 e um CNN bidimensional com folding 2. Os 3 primeiros modelos eles servem como base de comparação com o que já existia na literatura. Os 2 últimos usam CNNs bidimensionais, que é o que esse artigo trouxe de novo, e o folding 1 é a mesma técnica de folding, mas em vez de somar cada repetição do sinal para obter um sinal único,
os autores colocaram cada repetição em uma linha da matriz dos dados de entrada. Então, cada uma das linhas aqui dessa matriz corresponde a uma série temporal. E dá para ver aqui realmente a parte mais escura aqui são os vales desse sinal, e quanto mais claro, maior o valor. O folding 2 ele é similar ao folding 1, mas cada linha da matriz dos dados de entrada representa 2 períodos do sinal. E aí esses períodos eles se sobrepõem. Então aqui eu tenho a primeira região, a segunda região que pega um pedaço da primeira, a terceira que pega um pedaço da segunda e assim por diante. Dessa forma, cada período, exceto o primeiro e o último, são apresentados 2 vezes dentro da matriz de dados. E aí, em vez de modelar o ruído dos sinais, eles escolheram uma base de dados do Kepler de curvas que não apresentam trânsito, e modelaram sinteticamente o trânsito de um planeta usando um grid de parâmetros em metade dessas curvas. Assim, eles obtiveram uma base de treino com metade dos sinais sem e metade dos sinais com trânsito, e com ruído real captado pelo Kepler. Todos os modelos com folding tiveram acurácia mais alta do que os modelos sem folding, mesmo quando o signal-to-noise ratio era inferior a 10. Mesmo nesses casos, os modelos com folding mantiveram acurácia superior a 98%, o que é bastante impressionante. As técnicas de folding elas só conseguem melhorar o sinal caso a frequência de folding seja igual ou muito próxima à frequência natural do sinal. Caso a frequência seja muito diferente, o resultado do folding é semelhante a ruído. Então eles também testaram os modelos em relação à diferença entre o período de folding e o período natural do sistema. E aí eles conseguiram mostrar que o CNN 2D Folding 2, que é o último, o quinto modelo deles, conseguiu uma boa acurácia, mesmo quando a diferença entre o período de folding era de 20% do período de trânsito. Isso quando ela foi treinada com pequenas diferenças de períodos nos dados de entrada. Então os dados de entrada também já foram preparados para ter pequenas diferenças entre o período de folding e o período real, e assim eles treinando com essas diferenças eles conseguiram essa acurácia. E aqui eu tenho a acurácia, a precisão e o recall, e a revocação, aliás, de todos os modelos em função da diferença percentual entre o período de folding e o período de trânsito. Uma das maiores dificuldades no entendimento desses artigos como um todo foi o fato de que eu não possuo conhecimento específico de astronomia para compreender alguns desses métodos e causas dos ruídos e dos falsos positivos. Principalmente no paper do Zucker, que foi o segundo, os autores eles fazem diversas análises dos erros de classificação da rede, relacionando atributos como o período de trânsito, amplitude das faixas de luz específicas, e alguns outros termos que eu nem me arrisco dizer aqui porque eu não compreendo, eles são muito específicos dessa área de pesquisa de exoplanetas. Além disso, eu desconhecia a técnica do folding e como ela interferia no sinal de trânsito. Agora, a discussão, os pontos relevantes quando se compara os 3 artigos. Primeiro que o artigo de Zucker estava sendo escrito quando Pearson publicou o artigo deles. Apesar deles usarem abordagens parecidas, eles partiram de premissas diferentes. A modelagem dos dados de treino do artigo 1 usou ruído branco agregado a um sinal de trânsito feito por uma equação estabelecida, enquanto o artigo 2 usou métodos mais sofisticados de modelo de ruído em cima de um sinal de trânsito mais rudimentar. Além disso, o artigo 1 criou seus dados de treino a partir de uma distribuição discreta de parâmetros, enquanto o artigo 2 fez uma modelagem contínua, embora com limiares um pouco mais restritos. O artigo 1 também fez uso de diferentes técnicas e compara essas técnicas para achar o melhor método. O artigo 2, como era só uma prova de conceito, os autores focaram em provar um único modelo de Deep Learning contra o modelo clássico. E o artigo 3, que veio depois dos outros dois, ele usou os resultados desses artigos anteriores para melhorar o conceito do uso das CNNs para a descoberta de exoplanetas pelo método do trânsito. Eles empregaram as CNNs bidimensionais com o conceito de folding e tiveram resultados até mais robustos do que os anteriores. Os autores também evitaram o problema da modelagem de ruído usando dados reais do Kepler e modelando o trânsito por cima. Apesar disso, os autores do artigo 3 não citam o motivo deles não usarem também os dados de trânsito do Kepler, além dos dados sem trânsito para treinar as redes. Meus comentários finais.
Surpreendentemente, a área de exploração de exoplanetas com Deep Learning tem pouco mais de 2 anos. Eu digo surpreendentemente porque Deep Learning já é empregado em várias outras áreas há muito mais tempo. Mas os avanços apresentados nos 3 trabalhos são impressionantes, principalmente quando você compara com métodos clássicos. Todos os trabalhos eles apresentaram muitos dados sintéticos, o que não prejudica seus resultados, mas ainda deixa dúvidas sobre a aplicação em ambientes reais. Com a sonda Plato da Agência Espacial Europeia prevista para lançamento em 2026, o campo tem bastante tempo para se desenvolver até ser aplicado a essas novas observações. E aqui estão as minhas referências.